Seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo, criador desse canal. Você já ouviu falar em gordura trans? Acho que todo mundo já ouviu falar em gordura trans. Sobre esse tema, hoje você ouvirá o pesquisador Dr. Renato Grimaldi, do Laboratório de Óleos e Gorduras do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. O doutor Renato ele vai abordar os aspectos legais que norteiam o uso de gordura trans em alimentos. Renato, seja muito bem-vindo ao canal Alimentos na Mira. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em participar. Muito obrigado, seja bem-vindo. Bom, né? Oi, Rodrigo, tá obrigado, tá? Bom, nesse assunto, né, é um assunto muito, assim, né, atual, tá? Em termos, assim, né, de indústria. Eu vou mostrar um pouquinho sobre tudo que vem já acontecendo há pelo menos 25 anos, tá? Em termos sobre normas, tá? Isso aí te dá uma ideia sobre esse assunto e como estamos hoje, né? Que é um ponto super também, né, importante. Bom, né, eu tenho aí um histórico que vem desde aí os anos assim, né, 90, né, onde iniciaram alguns estudos para falar o que é um trans e saturado, o quanto eles são assim diferentes. Aí tem alguns outros estudos, né, que vêm falando sobre ingestão de gordura trans. Olha, eu tenho uma data aí que são 25 anos atrás, que foi uma recomendação que fosse diminuída a ingestão de gorduras trans. E, bom, aí eu tenho em frente, né, outras coisas que, assim, antigamente, em todos os rótulos, esses ácidos graxos, né, é sempre importante falar que eles são insaturados quimicamente, mas eles funcionam como saturados, porque eles têm alto ponto de fusão. Então, isso teve uma outra norma que eles foram obrigados a serem computados, tá, em rótulos como saturados. Isso foi andando mais um pouquinho e aí eles tinham que ser declarados de forma isolada nos rótulos também. Então, aí em diante eu tenho os trans separado dos saturados. Nesse tempo foi indo, tá? Não vou ficar muito agora esticando nisso, logicamente, mas existe uma proibição, já faz 5 anos lá, isso vale ali para os Estados Unidos, que foi sobre o seguinte: não se pode mais usar nenhuma gordura parcialmente hidrogenada nos alimentos. E aqui no Brasil, temos 6 meses e meio, né, um pouco mais, saiu aí uma RDC, que é essa que está aí a última, que é a 332, sobre normas sobre uso para essa gordura trans nos alimentos. Aí eu vou destacar, né, um ponto mais importante, que é essa norma em si, né? Então, isso já existe, isso tem um prazo para que isso possa não ocorrer. Eu vou destacar somente esses 2 pontos. Tá. Bom, existe hoje, isso tem uma normativa que óleos refinados, óleos e gorduras refinadas, elas vão ter que ter no máximo 2% de ácidos graxos trans. Né? Eu sei que às vezes alguém fala assim, mas não é hidrogenado. Sim, não é hidrogenado, e todo refino de óleos, principalmente na última etapa, ele pode formar trans na desodorização, tá? Porque você usa uma alta temperatura, acima de 220 graus. Então, existem alguns casos que você pode ter 2, 3, 4% de ácidos graxos trans no óleo refinado e não hidrogenado, ok? Né, outro ponto que é super importante, isso vai ser a partir de 1º de janeiro de 23, é que não será permitida
nenhum uso de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados em nenhum alimento. Então, lembra, quando você fala ali quais os ingredientes, não vai poder ter o uso de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados. Muito claro, Renato. E, na sua visão, as indústrias elas estão se mobilizando para, ou imagino que essa mudança ela exija algumas adaptações nas plantas de processamento. As indústrias já estão mobilizando para fazer essa adaptação nos seus processos para atender essa nova regulamentação. Sim, né? Existem algumas empresas, viu, Rodrigo? Isso já vem há pelo menos 8 anos ou mais um pouquinho, né? Existem empresas que já não têm mais ácidos graxos assim, né, trans em seus óleos, sim, um pouquinho, em nenhuma ali é gordura, tá? Isso já tem pelo menos 8 anos, né? Ou assim, 10 anos. Mas existe ainda, logicamente, assim, o mercado que ainda usa esses óleos de gorduras parcialmente hidrogenados. Aí eu vou insistir muito, né, sem falar assim parcialmente, porque é muito, assim, não existe uso de óleos totalmente hidrogenados. O que é um óleo assim? Bom, né, você precisa ter hoje em dia se uma fonte, tá, que seja sólida. Assim, o que se usa muito, já faz muitos anos, tá? Existe uma mistura entre, assim, óleos líquidos e óleos totalmente hidrogenados, que eles têm um alto ponto de fusão, ou seja, eles são 100% saturados, ok? Isso aí eu tenho uma fonte com ponto de fusão de 65, 68 graus Celsius, e, né, aí eu tenho uma mistura entre óleo líquido e um óleo totalmente hidrogenado. Pode ser soja, pode ser palma, pode ser ali na algodão. E isso vai ser, posteriormente, isso vai ser interesterificado. O que é uma interesterificação? Na verdade, você tem um rearranjo dos ácidos graxos no triacilglicerol. Tá? Então, assim, né, você ainda vai ter os mesmos ácidos graxos, ok? Você não muda isso, mas você vai ter novos triacilgliceróis. Então, é sempre importante ver, mas por que não pode apenas assim uma mistura? Você pode misturar, mas lembra que você tem junto algo que tem um super ponto de fusão, 65, 68 graus, e isso vai deixar um residual muito forte na boca, tipo cera, tipo uma graxa muito forte. Por isso que eu não posso ter isso lá no final, um alto teor de trisaturado, que é o ponto de fusão alto. Então, hoje em dia, né, o que se usa muito são essas misturas, além de fontes de óleo de palma, que já é saturado, ok? Isso já tem alguns anos, sim, mas tem um mercado ainda muito grande, Rodrigo, que ainda usa esses óleos parcialmente assim, hidrogenados. E, ó, eu vou te falar que existem níveis de até 35, 40% de ácidos graxos trans. Não é pouco, é muito. Então, você vai falar, e agora? Isso é simples assim trocar? Isso ia ser simples se você tivesse uns 4 anos, né, em frente, né? Mas isso é muito complicado em vários aspectos. Eu destaquei alguns aspectos, tá? Que eu acho importante falar. Um deles, que isso é muito claro, toda vez que você tirar os ácidos graxos trans e fazer uma substituição simples por gordura saturada, eu já tenho uma queda assim, de no mínimo 50% da estabilidade oxidativa. Ou seja, eu perco a estabilidade do óleo. Isso pode afetar o shelf life. E aí? Bom, e aí, né, o que acontecia era assim, antes eu tinha uma estabilidade muito alta, até então, todas as gorduras parcialmente hidrogenadas com alto teor de ácidos graxos trans, elas têm uma alta estabilidade oxidativa, ok? Eu falo alta acima de 20, 22 horas a 130 graus, isso é muito alto.
A hora que você faz isso, tá, e tem lá 1% de trans, 2 no máximo, eu diria que nesse nível vai cair para 8, 10, 12 horas no máximo de estabilidade. Tá? Aí o que acontecia, né? Vinha algumas empresas falar, tá, e agora? Eu falei, agora você vai testar efetivamente no seu processo. Tá? Porque antes não era uma coisa séria. A estabilidade assim, oxidativa. Olha, é tão alta que ninguém nem ligava. Hoje todo mundo tem que tomar cuidado. É um ponto super importante que eu acho que eu sempre falo, é assim, né? Você pega uma fonte, pode ser assim, né? Pode ser, né, óleo de palma, vou dar um exemplo. Você fala assim, qual a estabilidade do óleo de palma? Saturado 50%. Não, tá, que não é hidrogenado. Eu falo assim, olha, pode ser 8 horas, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 12 horas. Então, um ponto importante é que nem todas as fontes possuem a mesma estabilidade. Tá? Então, você pega uma fonte de palma, pode ter 8 horas a 130, como pode ter 12. Então, todos os produtos que são usados hoje, eles precisam, ou quase todos, né? Eles precisam ter uma estabilidade pelo menos 8 horas, principalmente em processos de forneamento, Rodrigo. Outro ponto, né? Você fala assim, eu tenho uma fábrica que tem 25 anos, 30 anos. Tá, o forno é muito antigo. Existem fornos que você tem 10, 15 graus de diferença. Isso dentro do mesmo forno. E aí o que vai acontecer? Você pode ter produtos oxidados, porque você não tem uma margem muito grande mais de aqui na estabilidade, certo? Hoje está muito no limite. Então, muitas vezes, né, você fica assim, tá, e o que eu faço? Bom, eu faço, né, você tem escolha dupla. Ou você faz uma reforma inteira lá do seu forno, tá? Ou você compra-se uma gordura com a maior estabilidade possível no mercado, porém é a mais cara, né? Então fica naquela história, eu compro uma gordura cara, eu tenho maior certeza. Então, né, eu acho que o ponto super importante, né, um dos, lógico, é a estabilidade. Então você precisa testar lá na sua fábrica realmente, não é a fábrica 1 igual à fábrica 2, e precisa ver principalmente a parte de oxidação. Outro ponto que é super importante, e aí a empresa vai ter que ver se é ou não esse momento, existe já também, né, uma queda de saturado em várias empresas. Tá? Então, existe uma tendência de saudabilidade. Lógico, você fala assim, saudabilidade e saturado. É uma saudabilidade quando eu consigo reduzir paralelamente o teor de saturado. Mas até quando? Até onde der. Lembra que eu não consigo usar óleos líquidos em recheios, é claro que não. Mas eu preciso e tenho fontes já hoje em dia que você consegue ter assim, os níveis bem mais baixos de saturado. Então, ia ser importante se quem já quer mudar o trans, tá, já fosse um pouquinho mais longe, né, Rodrigo? E já fosse em cima de uma redução possível de saturado junto, né? Porque você está criando um novo esquema de, olha, vamos já tirar o trans e vamos reduzir saturado, né? Isso mostra o quanto você está realmente vendo a parte de saudabilidade, que é super importante, tá? Então a gente não pode esquecer disso, né? Às vezes você fala assim, assim, agora, né, eu tiro trans, coloco saturado. Sim, mas é um passo, né? O porquê você já não dá um passo e meio, né? Ou mais de um passo? Porque é o momento, você vai testar, você vai fazer muito sensorial, ok? Esse é outro ponto importante. Ele muda o sensorial, tá? Mas eu falo sempre, ele muda o sensorial, mas continua um bom sensorial. Agora, falar, vai ficar igualzinho? Provavelmente não, tá? Mas deve mudar um pouco o sensorial, porque você está tirando trans, põe saturado, ou está tirando trans e pondo menos saturado. Então, isso não é uma tendência, isso vai acontecer e o trans já é real, né, Rodrigo? Tá. Renato, muito obrigado pela sua participação no canal.
Obrigado por dividir a sua experiência, né, que é vastíssima nesse campo aí de óleos e gordura. E obrigado a você que também nos acompanha. Até o próximo vídeo no Alimentos na Mira.